a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, pelo seu presidente, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, através do Departamento de Cultura e Eventos, coordenada pelo Dr. Humberto Luiz Borges Durso, tenho a grata satisfação de receber hoje o Dr. Arthur Ricardo Hatz, que irá proferir palestra sobre o tema a Resolução 115 do CNJ e a nova sistemática dos precatórios com o advento da Emenda Constitucional número 62. Dr. Arthur é advogado militante, pós-graduado em Direito Administrativo, Direito Constitucional, Ciências Processuais, Direito Processual Civil, Direito Tributário e doutorando em Direito Civil pela Universidade de Buenos Aires. Professor nos cursos de extensão e pós-graduação do IPEC e FAPES. E desde já passo a palavra ao Dr. Arthur. Agradeço a Ordem dos Advogados do Brasil também, ao Dr. Luiz Flávio Borges Durso, ao Dr. Humberto, que nos recepcionou aqui, e sempre a esse Departamento de Cultura que cada vez mais vem estimulando todos os palestrantes a essa divisão de conhecimento. Agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, é uma grande honra hoje proferir uma palestra para um número tão grande de profissionais da área do direito. E o tema de hoje é um tema que ele começa a se regulamentar, depois de tantos problemas que nós tivemos com os precatórios desde 1934. É um tema, às vezes, conflitante, muitas das vezes ele atrapalha a vida de muita gente, porque um número imenso de credores de precatórios que hoje ainda tem problemas por recebimento desses créditos, mas aos poucos as coisas estão se regularizando. E existe também uma regulamentação para tanto. De 1934 nós tivemos a constitucionalização do precatório, desde então tivemos em 46, tivemos em 67, 69, 1988, a Constituição de 1988, tivemos uma nova sistemática dos precatórios, e exatamente nesse ponto que eu queria começar a palestra de hoje, para nós distinguirmos dois pontos fundamentais desta palestra. Antes de entrarmos na Resolução 115, sem dúvida alguma, entrarei no texto constitucional, que abordará os precatórios, em sequência as emendas, que trouxeram as tratativas diversas dos precatórios, e finalizando a Resolução 115, que vem a regulamentar uma série de situações voltadas ao precatório. Vejamos, então. Sem dúvida alguma, temos aqui que fazer uma grande distinção entre poder constituinte e poder constituído. Poder constituinte é o poder criador, poder instituidor, poder que tudo pode, que tem liberação total. O poder constituinte é o poder que vai criar uma nova sistemática constitucional, vai criar um novo pacto fundamental, e a ele não há limites. Ao poder constituinte existe a possibilidade de criar, de bem fazer o que quer, inclusive com os precatórios. E não por menos, eu trouxe aqui quem é o titular ou o representante desse poder constituinte, que é o povo. O povo tudo pode. O povo, no Estado Democrático de Direito, é quem dita as regras. E aí, diante dessa sistemática, eu trago para vocês, inclusive, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição de 88, ele explicita lá, todo o poder emana do povo. Isso é uma lógica constitucional. Essa é a sistemática do poder constituinte. E partindo dessa sistemática, em que o poder constituinte tudo pode, vem o artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e cria uma nova ordem constitucional no tocante aos precatórios. Vejam, até então existia, olha, temos de pagar os precatórios. Existiam outros mandamentos. Vejam, existe a possibilidade de pagar os precatórios. Com o artigo 33 na DCT, ou seja, esse texto transitório da Constituição Federal,
ele vem trazer o seguinte, olha, de uma vez por todas, para darmos efetividade ao pagamento do precatório, vamos parcelar. Parcelar esse pagamento em 8 anos. E este poder, isso pode. Este poder que eu digo é o poder constituinte. Quando surge uma nova ordem constitucional, pode ele sim pode criar uma sistemática de pagamento parcelado dos precatórios, como fez no artigo 33. E aí, trouxe lá pelas tantas, com atualização em prestações anuais iguais e sucessivas, no prazo máximo de 8 anos, a partir do 1º de julho de 89, né, da decisão editada pelo poder e por aí afora. Vejam, a nova ordem mandou que pagassem os precatórios em 8 anos. Ponto. O poder constituinte isso pode. Essas são as novas regras. E já que essas são as novas regras, o que fazer daqui em diante? Daqui em diante temos que seguir as regras. Porque agora existem as regras do jogo. E quais são as regras do jogo? Vejam, podemos ditar várias aqui. Podemos fazer uma visão sistemática da Constituição Federal e ver, por exemplo, que eu tenho como direito fundamental o direito de propriedade. Ótimo. Eu tenho direito à segurança, eu tenho direito à igualdade. E aí, alguns pontos que tocam exatamente a matéria precatória. Propriedade, igualdade. Muito se discutia sobre precatórios alimentares e precatórios comuns. E aí o que acontece? Vem o poder constituído, e não mais o poder constituinte, e cria uma nova sistemática constitucional referente ao pagamento dos precatórios. O poder constituído é a criatura que está submissa às ordens do seu Criador, submisso às ordens do poder constituinte. Este criou o pagamento dos precatórios em 8 anos. Vem o poder constituído e cria uma nova sistemática. Mas aí, para que nós não entremos aqui ainda nessa nova sistemática do poder constituído, mas que nós possamos aqui colocar algumas balizas sobre o que o poder constituído pode, a ele tudo não pode. Existem limites a este poder constituído. E aí a Carta trouxe no artigo 60 os limites constitucionais referentes ao poder constituído, que a ele tudo não pode. A este poder que a tudo não pode, que tem de seguir algumas regras, vem o artigo 60. E agora, como eu disse para vocês, nós temos as regras referentes ao pagamento dos precatórios. Artigo 33, ADCT, pagamento em 8 anos. Perfeito. Vem a Carta Magna e fala no seu artigo 60, a Constituição poderá ser emendada mediante propósito. E aí vem questão formal e tudo mais, quem pode. E o parágrafo 4º ele traz os seus limites materiais, ou o limite material de poder de reforma da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, primeiro, a forma federativa de Estado. Voto direto, secreto, universal e periódico. Aqui talvez nós não tenhamos o que discutir referente à matéria precatória, mas a primeira a gente já começa. A separação dos poderes, sem dúvida alguma, aqui tocamos num ponto fundamental, sobre os precatórios. E chegaremos lá. E os direitos e garantias individuais. Veja, lá no começo da nossa conversa, estávamos falando sobre direito de quê? Direito de propriedade. Determinado por quem? Pelo poder constituinte, que é limitado a sua modificação, ou é limitada a sua modificação deste direito pelo poder constituído. Poder constituído que cria uma sistemática assim. Com a emenda constitucional número 30. Emenda constitucional número 30, vamos dar efetividade aos precatórios. De fato, criou uma sistemática interessante. Vejam, é o primeiro texto constitucional que nós temos que diz o seguinte, olha, aquelas prestações, aqueles precatórios orçamentados, não pagos, em determinado momento, vai ter o poder liberatório, viu? É o que traz o parágrafo 2º. As prestações anuais a que se refere o caput terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório
do pagamento de tributos da entidade devedora. Poder constituído, isso poderia? Poder constituído, podemos aqui trazer uma situação singela e a clássica decorrente da emenda constitucional, ou seja, o Congresso Nacional. Ele poderia ser representado pelo poder constituído, sem dúvida alguma. E aí poderia o Congresso Nacional, sem dúvida alguma, deliberar para que houvesse um poder liberatório dos precatórios. Agora eu digo, nós começamos nossa conversa com poder constituinte e poder constituído e suas limitações. Vem uma nova ordem e cria o pagamento em 8 anos. Eu posso, através do poder constituído, que possui limites materiais de modificação da Constituição, alterar o pagamento para 10 anos? Porque o parágrafo 2º eu acho até que é maravilhoso. Sim, dá poder liberatório aos precatórios, dá efetividade à norma constitucional, que é o que precisamos, perfeito. Agora, o artigo 78, que foi inserido na Constituição Federal pela emenda constitucional número 30, já não. Já muda. Traz aqui um pagamento agora em 10 anos. Veja, temos lá um poder constituinte que delimita em 8 anos. Vem um poder constituído, e aí ele tudo não pode, mas acha que tudo pode, e aí já altera o pagamento para 10 anos. A gente vai pensar um pouco sobre isso. Emenda constitucional número 62. E aí estamos chegando a alguns pontos cruciais da nossa matéria de hoje aqui. A emenda constitucional número 62, ela traz, de novo, uma nova sistemática constitucional sobre o pagamento dos precatórios. O poder constituído, novamente, traz uma sistemática de alargamento do prazo constitucional para pagamento dos precatórios. E nesse alargamento de prazo constitucional para pagamento dos precatórios, traz lá pelas tantas o seguinte, olha, pode ter lá os entes federados, os entes federativos, ou os estados, o Distrito Federal, os municípios, eles podem sim efetuar a parcela de pagamentos precatórios. Em que prazo agora? De 15 anos. Vejam. Aí nós temos aí que voltar à essência da matéria. Se ao poder constituinte caberia uma nova ordem ou um novo pacto fundamental. E essa é a melhor determinação, pelo menos que eu vejo, e muito bem tratada pelo catedrático de Direito da Universidade de Buenos Aires, catedrático de Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires, o professor Gustavo Ferreira. Pacto fundamental. Vejam, com o pacto fundamental existia uma autorização para pagamento em 8 anos. Veio uma nova sistemática e fala, olha, agora o pagamento em 10. E aí, depois de tantas outras, porque não se efetiva a norma constitucional, fala assim, não, agora é em 15. Mas, ó, esses 15 pode não ser tão 15 assim. Porque você pode aderir a um regime especial e você ir pagando os valores mês a mês, ou anualmente, 15avos de cada valor, se você adotar o regime especial do prazo de 15 anos, e por aí afora. Vejam, peço mais uma vez que vocês reflitam. Este parágrafo 10, inciso 2, é perfeito. Ele quebra com uma discussão referente à aplicação imediata ou não do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Ele fala assim, olha, lembra aquela discussão toda que a Fazenda trazia e falava que o direito não era tão líquido e certo assim? E que precisava de uma lei complementar para que pudesse regulamentar o pagamento e tudo mais, ou a compensação? Ele traz aqui, olha, essa norma é auto-aplicável. Cabe ao poder constituído fazer isso? Sem dúvida alguma. Se a Constituição traz determinado tema, vamos esclarecer. Através do quê? Da própria Constituição. E aí vem o parágrafo 10 e traz o seguinte, no inciso 2. O primeiro, o inciso 1, vai falar sobre sequestro de verba. Que a gente não precisa entrar agora aqui nesse mérito. Mas o segundo,
ou inciso 2. Constituir-se-á, alternativamente, por ordem do presidente do tribunal, a favor dos credores, direito líquido e certo, autoaplicável, independentemente de regulamentação, a compensação automática com débitos líquidos lançados por essa contra aqueles, e havendo saldo em favor, valor, né, por aí afora. Vejam, o poder constituído isso pode, isso deve fazer. Tem que sim regulamentar a norma constitucional. Agora, poderia trazer o que traz aqui no artigo 97, no seu parágrafo 1º, nos seus incisos, alargando os anos para pagamento dos precatórios? Temos um novo problema. O poder constituinte já determinou os 8 anos. Ah, mas o poder constituído pode reformar. Mas reformar o quê? A nova ordem que já foi reformada e que já foi criada, instituída, para que seja feito o pagamento dos precatórios? Mais um problema que nós temos. Porque a emenda 62, ela novamente ela alarga. Ela traz um dispositivo que, sem dúvida alguma, regulariza o artigo 78, que ficou uma série de discussões. E aí, por falar em artigo 78, e por falar em compensação constitucional, que é o que traz aqui, compensação constitucional de tributos com precatórios, vamos deixar bem claro aqui, gente. Antigamente eu fazia o seguinte: artigo 78, parágrafo 2º, aqui, Constituição Federal, compensação constitucional. Artigo 170 do Código Tributário Nacional, compensação infraconstitucional. Não se comunicam. E vejam, continua igual. Só que agora é artigo 97, parágrafo 2º, parágrafo 10, inciso 2, e artigo 170 do Código Tributário Nacional. O artigo 170 do Código Tributário Nacional continua sendo uma regulamentação de compensação com precatórios, inclusive como aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro. Recentemente saiu uma lei falando, olha, pode sim compensar precatórios, quem for credor de precatório pode compensar os precatórios até um limite do valor X. Veio uma lei, através do artigo 170 do Código Tributário Nacional, regulamenta a compensação com precatório. Esta aqui é completamente distinta. Esta compensação que nós estamos trazendo aqui é caso haja descumprimento da Constituição. E aí vamos trazer aqui algumas questões. Interessante essa questão aqui. E aí partiremos para os problemas da nova emenda. A nova emenda, ela traz alguns problemas. Já que nós vamos tratar da resolução, vamos tratar da emenda, que é necessariamente antecedente à resolução 115. Primeiro problema, ofensa ao princípio da igualdade. Não falamos tanto do princípio da igualdade, e aí estamos trabalhando necessariamente com a nova emenda 62 já, gente. Primeiro, a questão da regulamentação que não existia no artigo 78 da DCT, sobre a autoaplicação e o poder liberatório dos precatórios, a desnecessidade de lei e tudo mais. Passamos desse ponto, distinguimos o artigo 78 da DCT do artigo 97, que trouxe a autoaplicação do tema, e aí partimos para alguns pontos que são fundamentais à emenda 62. Ofensa a alguns princípios. Primeiro, o princípio da igualdade. Sem dúvida alguma. Eu trago uma pergunta aqui. Cabe ao contribuinte inadimplente leiloar seus débitos, uma vez que o próprio Estado pretende leiloar seus créditos em face dos contribuintes? Ou seja, eu tenho crédito, leiloam meus créditos para que eu possa receber. Perfeito. Só que eu tenho débitos também com a Fazenda. E aí caberia leiloar esses débitos também? Não estamos falando de um regime de paridade, de um princípio constitucional que deve ser aplicado? Porque o meu crédito pode ser negociado, mas o meu débito não pode. E aí partimos para um primeiro ponto. Princípio da igualdade. Que não vou cansá-los aqui com algumas fundamentações acerca da emenda 62, destrinchar cada dispositivo aqui, porque temos a resolução ainda. Mas tem muito assunto aqui.
princípio da igualdade é uma lógica. Eu devo, pago, eu tenho crédito, eu recebo. Quando eu tenho crédito para receber, não podem me pagar. Agora, quando eu tenho débito, eu tenho que pagar para ontem. Segundo ponto, questão da segurança jurídica. Vejam, estamos falando aqui de segurança jurídica baseado no quê? Exatamente na sequência que parece que não tem fim do texto constitucional. O que mais se trata hoje é sobre a efetividade das normas constitucionais. Como dar efetividade à Constituição Federal se não há o cumprimento da própria norma constitucional? Porque com a sequência de alteração da norma constitucional, nós temos exatamente isso. A falta do quê? De efetividade ou de aplicação do texto constitucional. Ah, mas lá pelas tantas a gente emenda a Constituição de novo e aí paga daqui 20 anos. E depois a gente paga daqui 25 e daqui 30. E aí, quanto até pode? Ah, eu posso pagar em quanto? O Estado tudo pode. Tudo pode, ou o poder constituinte tudo pode. E o poder constituído deve seguir aqueles limites que nós colocamos aqui. Esse sim tem que seguir. Poder constituinte não. Ah, ele tudo pode. Poder constituído não. O Estado agora deve seguir essas regras. Quando nós falamos, alguns autores tratam de poder constituinte derivado decorrente. E aí tratam de estados, municípios, né? Aí vem a Constituição do Estado. A Constituição do Estado ela vem de acordo com a Constituição Federal e tudo mais. Ótimo. Vejam, o Estado está submisso às regras constitucionais. Como que pode alterar toda hora a Constituição e eu vou alargando e alargando e alargando o prazo para pagamento dos precatórios? Mais um ponto. Segurança jurídica. A Ordem dos Advogados do Brasil se insurgiu sobre a aplicação dessa nova emenda constitucional. Está no Supremo Tribunal Federal, uma análise, o ministro Carlos Aires Brito, já pediu informações a todos os tribunais, e aí eu vou trazer alguns dados aqui, que particularmente eu acho que é uma situação completamente absurda que hoje nós encontramos sobre o pagamento dos precatórios. Lá pelas tantas, para analisar a ação direta de constitucionalidade, o ministro Carlos Aires Brito fala, olha, os tribunais que enviem informações para que eu possa julgar. E aí nós vamos ver algumas informações aqui. Coisa julgada, um outro problema fundamental da emenda constitucional número 62. Vejam, temos decisões judiciais transitadas em julgados determinando, olha, se paga de tal maneira. E isso incorre necessariamente a um outro problema, a separação dos poderes. Porque eu vou conjugar a coisa julgada com a separação dos poderes? Porque no momento em que o magistrado determina a correção de determinado valor, adotando um índice oficial, ponto, transitou em julgado, a matéria tem que ser cumprida, ou a decisão tem que ser cumprida, e aí vem, lá pelas tantas, o poder constituído, altera e fala, olha, a alteração agora daquela sentença lá que, vamos pegar um índice oficial, uma taxa Selic, por exemplo, e aí atualizava o débito o precatório pela taxa Selic, ou qualquer outro índice oficial que fosse determinado em sentença, e agora vem a emenda constitucional e fala, não, agora vamos aplicar o índice da caderneta de poupança. Mais um problema. E, sem dúvida alguma, trouxemos com a emenda constitucional número 45, aquela segurança jurídica, a duração razoável do processo, celeridade processual, uma série de questões bonitas na Constituição Federal. É bom, desde que se aplique, desde que tenha efetividade. Celeridade processual é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Agora, e essa celeridade processual com essa nova emenda? Porque, a falar de celeridade processual, em postergação de pagamentos e situações absurdas como hoje nós nos encontramos, com constantes emendas constitucionais que legitimam uma situação que
pelo menos num primeiro ponto, parece ser irregular, dá problema. E aí eu fecho com a questão. E a efetividade constitucional das decisões judiciais transitadas em julgados? A decisão judicial a gente não respeita. Decisão judicial a gente guarda e tenta fazer alguma coisa. Porque agora veio o Congresso, trouxe uma emenda nova e alterou a sistemática dos precatórios. Problemas da nova emenda. Eu trago as cláusulas pétreas, que, sem dúvida alguma, esses problemas eles estão direcionados à questão da forma federativa do Estado. Perdão, a forma federativa, a gente vai jogar diretamente a separação dos poderes, e, no segundo ponto, o inciso 4º, para mim, no parágrafo 4º, é extremamente relevante quando nós tratamos de direitos e garantias individuais. Ofensa direta a um texto constitucional que vem limitar, por exemplo, o Congresso Nacional, de editar uma emenda constitucional que tenha como teor, ou tenha como matéria, esse tipo aqui de ofensa a direito. Veja, uma emenda constitucional que tem como matéria uma ofensa a direitos e garantias individuais, se eu trato diretamente de direito de propriedade, uma decisão transitada em julgado, uma mudança de índice que foi determinada por uma decisão judicial e agora se aplica ao índice da caderneta de poupança, eu estou diretamente afetando a Constituição e diretamente estou desrespeitando aquele limite que foi colocado lá atrás pelo Poder Constituinte, quando colocou um novo pacto fundamental, uma nova ordem. Pois bem, diante dessas situações que creio que a maioria dos militantes da área, ou mesmo quem esteja afeto aí à matéria, de fato tem alguma situação desfavorável, eu trago, então, alguns dados. Saímos da emenda constitucional, colocamos alguns pontos que acreditamos que são fundamentais inclusive a inconstitucionalidade da emenda, e partimos para dados extremamente relevantes. Lá atrás eu falei para vocês, quando o ministro Carlos Aires Brito recebeu a ação direta de inconstitucionalidade, ele falou assim, olha, tribunais, me tragam alguns dados. Tragam alguns dados para que eu possa analisar. Qual que é a situação real hoje? E a situação real hoje é essa, gente. Estados e municípios